Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mente Empreendedora, um programa voltado para o micro e pequeno empresário, para o líder, para aquele que quer verdadeiramente crescer e desenvolver. E hoje, no Mente Empreendedora, eu recebo uma mulher apaixonada por gastronomia, viagens, aventura e pelo ato de plantar, colher e transformar. Há 5 anos no mundo dos negócios, sua trajetória mostra como os caminhos podem mudar, mas o amor pelo que se faz continua sendo o ingrediente principal. Com uma personalidade forte e autêntica, Rogênia traz uma história de coragem, reinvenção e muito sabor. E hoje vamos conhecer um pouquinho dessa história tão incrível. Seja muito bem-vinda, Rogênia Schulz. Falei certo? Schulz. Falou certo. Rogênia Sheila Schulz. Tudo bem, Seja muito bem-vinda. Tudo Obrigada ótimo. pelo convite. Prazer estar aqui contigo. É um grande prazer poder receber você aqui e poder conhecer um pouquinho, não só da sua história como empreendedora, porque aqui a gente trata muito disso, mas também desse amor que você tem pelo que você faz, e isso é o grande diferencial. Fala aí um pouquinho pra gente da tua história, pra gente poder te conhecer. Nossa, então, eu sou Rogênia, Sheila é meu segundo nome, e eu sou neta, filhos de agricultores, cafeicultores, na verdade, né? Nasci no Espírito Santo, fui para Rondônia em 86, fugindo, assim, da seca, da escassez de água. Aí fomos para lá acreditando, assim, a solução dos nossos problemas, sabe? Aí, ao chegarmos lá, cultura diferente, clima diferente. E foi um desafio, assim, que a gente foi superando. Em 94, eu venho para o Rio de Janeiro. E eu acho que eu represento muito aquelas pessoas da minha idade naquela época que nasceram no interior, mas que tinham vontade, assim, de crescer, de conhecer Sonho o mundo. da cidade grande, né? De fazer algo diferente, de fazer coisas importantes. Eu quis ser agrônoma. Desde pequenininha eu queria ser agrônoma, mas estudo difícil, um mundo muito machista, sabe? Controlado pela igreja. Nada contra a igreja, mas naquela época, assim, tinha mulher, era do lar, tinha que cuidar da casa, da comida, dos filhos. E eu queria ser diferente. E eu acreditava, assim, que eu precisava sair daquele lugar. Então, aos 15 anos, eu vim para o Rio de Janeiro, acreditando que eu ia estudar, que eu ia voltar como agrônoma. Foram 10 anos tentando me encaixar no Rio de Janeiro. 10 anos correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra, e não me encaixava. Aí voltei para Rondônia, fiquei 10 anos no Rio sem voltar a Rondônia. Aí quando eu cheguei lá, que eu me deparei com a realidade do que se transformou o estado, que antes era muita mata, era muito extrativismo, depois, assim, era gado, soja e tambaqui, e assim, muito transformado o ambiente. Eu falei, não é isso que eu quero. Meu projeto não é esse. Aí voltei para o Rio, comecei a trabalhar com comida, montei um restaurante, comida aquilo, pequenininho, 4 lugares, lá em Vargem Grande, que foi um mega sucesso, mas que não deu muito certo, sabe? A gente mudou, meu filho nasceu, aí a gente tem que dar atenção ao filho, voltei para Rondônia, fiquei lá um tempo, voltei para o Rio, indas e vindas, né? E me apaixonei por gastronomia, já gostava, assim, da parte da cozinha, mas eu queria viver realmente a gastronomia. Fui fazer faculdade, aí conheci o chefe Claude Troagro, fui trabalhar com o chefe Claude. E aí, assim, eu falei, o que era defeito em todos os lugares que eu passei, que você é muito mole, que você é muito boba, que você é muito isso. Lá no Claude passou a ser qualidade, sabe? Nossa, que legal. É toda aquela coisa assim. Lembrei daquela história, né, que fala que a joia
dependendo de onde ela está, ela tem o valor reconhecido, né? Exatamente. Então, assim, quando você estava no lugar certo, aí aquela insegurança, aquele medo, assim, aquela carência de aprovação, sabe? Eu tinha muito isso. Eu tinha aquela pessoa assim, que tinha essa necessidade de alguém te aprovar, de alguém te analisar. Eu era muito insegura. Aí, com a experiência lá no Claude, vivi grandes momentos inesquecíveis. Ai, Claude, saudade. Aí, em 2020, voltei para Rondônia. Aí, sim, com proposta de reviver a minha criação. O café, a agricultura. E fui para um lugar que, nossa vida, não tinha estrada, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Eu voltei para os anos 60, cozinhando em cima de pedra, tirando água do poço, cozinhando assim, tirando ali da terra na hora, fazendo comida. Só tinha alho e sal para cozinhar, mais nada, sabe? Então, assim, foi um momento muito, muito marcante, uma virada de chave muito importante. E, assim, o índice de analfabetismo, de falta de estrutura, as pessoas morando em acampamentos, morando assim, bem precário mesmo. E eu achei assim, bom, encontrei meu lugar no mundo, né? Porque a gente cresceu com tias e avós, assim, valorizando muito o ato de cozinhar, de nutrir as pessoas. E você vem aquele berço, assim, muito da comunidade, de todo mundo trabalhando juntos. Falei, bom, agora me encontrei. Esse é o meu lugar. Olha, que legal. E assim, você passou esse período, esse tempo na cidade grande, cozinhando com um dos maiores chefes de cozinha, e de repente você vai para um lugar onde não tem nada, não tem luz elétrica. Não tinha gás, era fogão a lenha. E você se encontrou nesse momento. Você acredita que hoje essa correria excessiva que a gente vive, né? De estar ali, estar aqui, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, quando você sai desse lugar e vai para um lugar onde parece que o tempo passa mais lentamente, traz para a gente aquele retorno da essência, de você pensar com maior clareza, você pensar na vida mesmo. Foi isso para você? Foi um detox total, assim, sabe? Então, você se reconectar com a sua infância, com os seus valores, e perceber, assim, na época era tudo muito estressante, muito corrido, folha de ponto, bater ponto, fechar casa, abrir casa. Então, assim, era muito estressante, sabe? E você, de repente, chegar num lugar que o tempo parou. As pessoas, assim, se reuniam à tarde na porta de casa para conversar, para falar, contar histórias. Tem até um caso muito, muito engraçado que eu gosto de lembrar, assim, que tinha um grupo conversando. Aí um comentou assim, mas o Fernando Henrique, o nosso presidente... Aí o outro olhou indignado e falou assim, Fernando Henrique não, burro, é Dilma. Aí eu comecei a rir, porque pararam no tempo e são felizes assim. Sabe, isso que eu acho legal. Eu falei, bom, eles vivem assim, eles são felizes. Então, para que tanto estresse, saber de política, saber o que vai acontecer, e economia? Então, você fica todo assim, estressado, né? Aí foi um detox. Me reconectei, plantamos café, eu, meu pai, meu filho. Não dizendo que o banho quente seja ruim. Mas Rondônia é quente. Rondônia é muito quente, faz muito calor, é impossível. Então é tranquilo. Tranquilo. Aí a gente plantou café, cada pé de café um joelhinho no chão, entendeu? Aí finalizamos a casa, colocamos captação de água, caixa d'água, sol escaldante, à noite o banho era quente. Maravilhoso, sabe? Não tinha problema com banho quente. Aí comecei assim, que eu falei assim, que eu encontrei meu lugar no mundo
Por quê? Agora eu posso fazer o que eu gosto, que é plantar, colher, ajudar as pessoas. Eu falei assim, eu saí, busquei conhecimento, busquei técnica, busquei aplicação e agora vamos implantar isso. Vamos fazer o café do início da planta à xícara, vamos pegar o açaí, o que a terra produz, mantendo a floresta em pé. Esse é o meu momento. Vamos agora transformar isso em alimento, gerar renda e vamos distribuir com o planeta a responsabilidade de cuidar da Amazônia. Inocente, né? Mas assim, Rondônia é um estado muito próspero, com muitas possibilidades, mas sabe quando você não se sente acolhido? Tem vários desafios, várias questões assim que não se encaixava. Você percebe que não é cultural, é político, sabe? Você vê as pessoas que não conseguem ler, que não sabem ler. Não é uma questão cultural, é uma questão política. Falta vontade. Uhum. Mas assim, uma coisa que a gente observa muito é o físico deles. Uma mente afiadíssima. Mas a sabedoria não se adquire em livros, né? Eu acho que tem muito a ver com alimentação, sabia? É. Eu acho. Acho mesmo. Pode ser um fator, assim, um dos fatores, né? Mas a sabedoria, ela não vem dos livros, ela vem da vivência, ela vem da forma como você vê a vida, da forma como você tem a intenção de crescer e desenvolver, né? Sim, tem isso, mas também tem, assim, guardar datas, momentos, com precisão, sabe? Coisas que a gente desaprende a fazer, sabe? Eu tinha desaprendido, eu não sabia mais guardar uma data de aniversário, guardar eventos, eu não sabia mais. Você tem agenda, você anota, você vida que segue, né? Aí começa a observar as pessoas assim, magras, com a mente rápida, raciocínio rápido. Falei, que esse povo come? Come muitas raízes, muito açaí, muitas frutas. E eu comecei, então, a trabalhar isso de forma assim, vamos levar para a cidade. Porque é interessante, é muito interessante como o povo é magro. Magro, assim, nutrido, força pra caramba. Mas pessoas, assim, nutridas, magérrimas, com raciocínio muito rápido. Falei, bom... a alimentação natural é outra coisa, né? É outra coisa. Nesse livro aqui... Sim, aí eu adoro livro. Deixa eu ver o que tá aí. Esse que tá embaixo aí... Desperte seu gigante interior. Posso pegar? Pode, claro. Esse livro aí é de um dos maiores treinadores do mundo. E ele fala sobre inteligência emocional, ele fala sobre atividade física, ele fala sobre alimentação. Então não adianta... Aqui, né? Vamos ver. Excelente livro, por sinal, ele é gigante, né? Mas, assim, excelente livro. E ele fala que a alta performance, né, ele vem também da alimentação. Então, não adianta você estudar, você treinar e você não se alimentar de forma adequada. Porque, senão, você não tem os resultados. É o que você falou. Você tem uma mente cansada, uma mente doente. Estafada. Por conta dos alimentos. Uhum. Então, assim... Eu acho incrível o seu trabalho. Quando eu fui lá conhecer a fábrica, né, que o Rony foi lá me mostrar, eu fiquei apaixonada pelo cuidado, pelo esmero que você logo enxerga quando você entra, né? E o amor na história pelo que você faz, porque trazer qualidade nos alimentos que hoje, né, a gente está vendo o quanto tem feito mal pra gente, o tipo de alimentação. Esses dias minha filha falou assim, mãe, vai no mercado e compra pra mim algumas coisas, mas se você vê aquele T, sim, você não compra, porque faz mal. Aí eu procurei, liguei pra ela, falei assim, olha, tô voltando sem nada, vou passar no Hortifruti, porque todos os produtos praticamente têm esse T. Uhum. Então esses alimentos, né, que a gente tem consumido durante anos, eles têm feito muito mal pra gente. E agora começou o despertar muito legal
e necessário, né? necessário de que a gente precisa se alimentar bem, porque isso impacta diretamente em tudo que a gente faz, né? Então, o que você traz aí nos seus produtos é uma coisa linda demais. Assim, eu tenho um T, que é no meu biscoito de maisena, porque eu não consegui o milho não transgênico. É o único produto que tem aqui o Tzinho, infelizmente. Esse é uma delícia, inclusive. Mas a gente já encontrou o fornecedor, tem o amido sem transgênico. E todos os outros, olha que bonitinho, o seu netinho vai poder comer porque não tem T. Em nenhum momento você encontra transgênico, porque nem o fermento químico a gente usa, porque ele pode conter amidos. Uhum. Então a gente usa o cremor de tártaro e o bicarbonato de sódio, que é para dar a leveza e aerar o biscoito. Então, assim, nossa proposta é um produto clean, para atender justamente quem tem necessidade, mas que não é assim uma regra, não tem uma dieta muito rígida, mas que tenha seus momentos de prazer, sabe? Que possa curtir aquele momento assim, e é clean, seguro, sem leite, sem trigo. Esse aqui não, esse aqui está na minha lista. Não, mas isso é muito bom. Todos eles são maravilhosos. Mas esse de maisena eu fiquei apaixonada. Apaixonada. É bom, não é? Muito bom. É bom. Açúcar mascavo. E assim, lá em Rondônia, que essa empresa ela vem de Rondônia. Uhum. Eu digo que a Fino da Terra, ela não nasceu. Eu acho que foi uma manifestação de todas as vivências, experiências, desde criança, de vendo lá a avó cozinhando. Aí tinha um casamento, as mulheres todas se reuniam para cozinhar. Aí, vai ter uma festa, todos se reuniam, cozinhava com propósito. Então, acho que a Fino da Terra nasceu com um propósito. O que é? É de nutrir com afeto, com segurança e com propósito, sabe? Eu acho a Fino da Terra... E com sabor, né? Com sabor, sabe? Porque às vezes você vai comer alguma coisa assim que é saudável e às vezes não é tão saboroso. Eu acho que nosso maior desafio hoje é desmistificar. E nosso paladar também está muito poluído, né? A gente está acostumado a comer. Viciado. Isso aí. É porque coloca edulcorante, coloca aromatizantes, coloca os processados, sabor idêntico ao aromatizantes. E a gente acostumou a consumir isso. E até quando eu voltei para Rondônia, limpar o paladar foi muito importante. Sabe? Para daí você buscar na memória a criação de algo sem esses artifícios. Porque é muito prático cozinhar com sazon. Eu usava, tá? Confesso. Eu também usei. Também confesso. Hoje em dia eu não uso mais. Que bom! Eu uso os naturais. Que bem, sonho. Dizem que é natural, né? Aqueles que a gente compra em saquinho. Que aí vem lemon pepper, pimenta do reino. É mais cuidado, que ainda pode ter glutamato, sabe? Eu não olho, eu não leio o rótulo. É porque, assim, o que as grandes indústrias elas fazem? Vende um falso natural. Não assim que seja falso ou que a proposta deles seja algo falso. Mas onde manipula muitos alimentos, não tem como fazer a limpeza, sabe? Vamos descontaminar para tirar o glúten. Não tem como. Vamos, então, agora higienizar para não ter mais glutamato. Não tem como, é um pó. Ele contamina, isso chama-se de contaminação cruzada. Então, eles vendem um produto com essa ideia de não ter mais... Para quem é alérgico, para quem tem intolerância, o mínimo contato é muito nocivo. É muito, sabe? Então, assim, é muito difícil hoje você se alimentar bem. Porque vende uma proposta do saudável, do fit, mas acho que se a gente descascar mais e abrir menos embalagens,
é o caminho. Eu não sou, assim, especialista não, sabe? Eu estou falando aqui, não é que eu seja especialista não, mas a gente observa muito e eu faço muita experiência, sabe? Os temperos que eu uso, tem uma linha que eu estou criando agora saudável, que os temperos mesmo é plantado no nosso jardim, no nosso quintal. Salsa, cebolinha, manjericão, alecrim. Então a gente está plantando isso para garantir que não vá nada contaminado, sabe? Muito legal. É maravilhoso. Com Cozinhar certeza. é muito bom. E assim, você tem as linhas salgadas também, né? Eu fui lá conhecer, não sei se está em processo. Está em processo. Está em processo. Tá em processo. A empada, muito gostosa. Não, a empada não está em processo mais não. A empada está... Já está aprovada. Está aprovadíssima. Só tem uma questão assim que a gente comercializa ela congelada. Uhum. A gente não tem assim esse sistema de delivery que você vai pedir, a gente vai entregar. Por enquanto não. Por enquanto ela está... É boutique da roça, né, Fernanda? Na boutique da roça. Os biscoitos não. Os biscoitos já estão na boutique da roça, no Green Fruit e aqui no Rio, mas aqui em Teresópolis, mas no Rio já está se espanando assim. A gente participa de muitas feiras sem glúten. Então, a empada já está assim consolidada. É maravilhosa. É boa, não é? E ela pode ser tanto assada e consumida na hora, como congelada. Ela aguenta o processo de congelar e depois ir para o micro-ondas. Sofri, deu trabalho. Confesso que deu trabalho. Apanhei bastante. Esse início. E você falou aí, né, logo no início, você falou, eu abri 4 restaurantes no interior, né, mas não deram certo. Eu acho que isso perdeu. Às vezes a gente acha que porque a gente precisou fechar um negócio, né, e a gente não deu certo. Mas olha o tanto que a gente vai aprendendo nesse processo. E aí você foi contando a sua história, que é muito linda, né? Muito bacana. Vai e volta. E faz diversas construções. E aí a gente vê como que cada processo ele é importante para transformar a mentalidade em uma mentalidade mais forte. Transformar a gente em pessoas mais capacitadas para poder levar o propósito de fazer cada vez melhor. Então, todo o processo ele é muito importante. Eu falo isso muito dentro da consultoria. Todo o processo ele é importante porque é um aprendizado. E, às vezes, a gente erra, porque todo mundo erra, não tem jeito. Não tem jeito. E a gente fica se martirizando. Poxa, errei. Poxa, meu negócio fechou. Então, acho que é o momento de levantar e falar assim... Onde eu errei? Hoje a gente estava falando... Antes de vir para cá, eu estava atendendo um cliente, né? A gente estava falando... Sim. Eu estava conversando com uma outra consultora sobre recrutamento e seleção. E a parte de fazer demissão, que é uma parte delicada, né? A gente vai lidar com o ser humano, os sonhos, os sentimentos, né? Mas todas as vezes que a gente cai de alguma forma, que a gente sai de algum lugar de alguma forma, é um período de aprendizado. Se a gente... olhar dessa forma. Então, o que eu aprendi nesse processo? O que isso me fez crescer? No que eu preciso melhorar para poder fazer melhor da próxima vez? Então, todo esse processo doloroso, ele é difícil. Ninguém quer fechar um negócio. É horrível. Não, a gente sofre muito. É horrível. Nossa, vida. Nossa, e são várias pessoas envolvidas, né? Família. Mas é sempre pensar no que eu posso aprender e não desistir, porque você foi lá e montou outro, montou outro. E continua mudando. Mas assim, aí eu acho que é muito importante, quando fala assim da construção do empreendedor, a consultoria. Sabe, porque assim, eu nunca imaginava, nas minhas crenças limitantes, que a comida, o ato de cozinhar, era para ganhar dinheiro. Na minha mente, isso era um bloqueio. Tanto que eu tenho dificuldade até hoje em precificar. Porque como eu falei assim, eu via as mulheres da comunidade fazendo isso de uma forma voluntária, fazendo isso assim. Poxa, vai ser bacana. Vamos cozinhar, o vamos mutirão compartilhar do café, então vamos cozinhar, é aquele momento prazeroso, é festejar,
é mais do que nutrir, é uma convivência, uma comemoração. Então, para eu entender que precificar, ganhar dinheiro com comida, precisa de terapia e de uma mentoria, sabe? Eu acho importante, assim, eu acho que o seu trabalho, a sua função é extremamente importante na formação de uma mente empreendedora. Com certeza. A gente estava falando disso nesse atendimento de hoje também, porque a gente, quando começa a empreender, é o que você falou, é o amor, é a prática, é o que eu queria fazer, mas não entende de gestão. Sim. E aí tem uma frase muito legal que fala assim, não é o que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo nível. Com certeza não então, é. Então, assim, às vezes você chegou até aquele momento pelo que você fez e pelo que você tinha, mas a partir dali, aquilo que você tem já não vai te levar mais para o próximo nível. Então, você precisa buscar conhecimento, você precisa organizar processos, você precisa passar por algumas etapas para que você fique mais robusto para poder crescer novamente. E esse ciclo ele não cessa. É sempre crescendo, aprendendo, para a gente poder melhorar. Sim, e tem que ter um acompanhamento, uma mentoria, ou você ter assim, não digo um guru, mas um empresário bem-sucedido, um mentor, exatamente. Você ter aquele mentor que eu encontrei no Rony, assim, né? Pô, ele chegou lá, qual o caminho que ele Rony fez? É maravilhoso. Entendeu? Sim, ele aí de mentor a sócio, né? Que agora é parceiro, a gente tá... E aí, quais são as expectativas para essa sociedade? O que vocês estão sonhando aí para frente, para Finos da Terra? O que a gente pode esperar, a gente como cliente? Então, assim, eu acho que não é sonho. Meu sonho é viajar para o espaço, sabe? Fazer uma viagem espacial. Mas, assim, o projeto, qual é? O Fernando, que é o meu esposo, ele sempre acreditou muito nisso. E acho que foi o que não me deixou desistir em nenhum momento, sabe? Mesmo nos momentos difíceis, mesmo assim, acordando a cada 2 horas para testar a receita, para ver. Ele nunca me deixou desistir disso. Então, eu acho que não é o sonho. O projeto, qual é? É trabalhar com delivery e levar, assim, preço acessível, porque a inclusão, ela não pode ser só para alérgicos, ela tem que ser inclusiva também financeiramente. E quando você tem não digo atravessadores... E a gente vê muito isso, né? Os produtos, os que são mais voltados, assim, mais naturais, eles são mais caros. Sim, é o que eu estou falando, assim, tem tanto... É mais difícil? Com certeza é. Mas, assim, tem tanto aproveitamento em cima disso, aí depois fala, o produto não gira. Não gira, você vai olhar o preço e fala, quê? Por que não girou? Porque não está dentro de uma realidade, sabe? Então, a nossa expectativa, nosso projeto, é colocarmos isso em vendas online, preços acessíveis, ampliar a linha, porque a área de criação é infinita. É sem açúcar, é com açúcares naturais, é crocância, sem crocância, é salgado, é doce, é congelado. Não tem limite. Isso aí não tem limite. Mas com uma pessoa focada na parte de marketing, do comercial, você sabe, eu tenho limitações. As limitações... eu conheço bem daqui para trás. Daqui para frente, ai Deus. Vamos procurar alguém que saiba fazer. Então, nós vamos implantar isso. Já está o projeto bem adiantado. E daqui uns dias é só entrar no Zap lá, fazer o pedidinho, vai receber. Pode ser até personalizado. Eu não como canela. Eu não gosto de... sei lá, de noz moscada. Eu sou a rainha da noz moscada. Tem alguém que eu conheço que não gosta. Não sei se é minha filha, acho que é minha filha. Ela não gosta. Preciso conversar. Aí se ela ligar para lá e falar, não gosto de noz moscada, e você faz para ela sem?
Sim, a gente tem... Tirar um ingrediente é fácil. Introduzir ingrediente é muito difícil, sabe? Na verdade, a noz moscada ela não chega nem a ser um ingrediente. Ela é só um temperinho, sabe? É o toque do chefe. É só ali o ingredientezinho, tem temperinho, então é fácil de tirar. E a proposta é justamente isso, você chegar perto da pessoa. Tem gente que não come ovo. Uhum. Não é porque não gosta de ovo, porque não pode comer ovo. Aí tem outro que fala assim, o produto é sem lactose. Mas tem pessoas que são intolerantes à proteína do leite. Então a gente tem esse diferencial de não usar leite. Nem tudo eu vou conseguir tirar ovo, mas eu posso fazer personalizado, eu posso atender a um critério, a uma dieta, uma alergia, sabe? Eu acho que isso é o seu lugar no mundo, entendeu? Eu acho que me encontrei. Teresópolis me acolheu muito bem. Acolheu muito bem. Nossa, que legal. Terra. Eu vejo as pessoas que chegam aqui dizer o contrário. A grande maioria, poxa, eu não fui acolhida pelo pessoal de Teresópolis, aqui o pessoal se fecha. Mas eu acho que eu sou acolhedora. Eu acho que eu tenho um pouquinho assim de rodagem, entendeu? Para falar, não, eu realmente fui acolhida em Teresópolis. Hoje eu me sinto uma teresopolitana, é isso, né? Você está aqui há quanto tempo? 1 ano e meio. Nossa, pouquinho. Não, fez 1 ano em agosto. Fez 1 ano em agosto que estamos aqui. E fala pra gente, Rogênia, o que você tem de produto? Tô vendo aí uns potinhos. Então, eu tenho aqui uma geleia que ela é, vamos lá, de pimenta murupi. A pimenta murupi é uma pimenta amazônica. Era comida dos indígenas e o local tem muito medo dela porque ela arde muito, mas aqui com a gente não, ela é só prazerosa. Aí tem essa aqui, sem glúten. Tudo sem glúten. Eu não sei nem porque a gente coloca, mas coloca porque tem que colocar. Essa é o abacaxi com cebola roxa. Tem gengibre, tem alho, que combina muito bem. Deixa eu colocar aqui assim. Combina muito bem para carnes, quem faz um porquinho, um churrasquinho. Aí tenho a linha dos biscoitos. Eu tenho outras geleias. O açaí, o cará roxo, cacau, mas essas eu ainda preciso organizar com a produção de Rondônia, lá com as associações, os pequenos produtores, para ter uma linha para eles mandarem para a gente. A murupi é mais fácil, que coloca no avião, 2, 3 dias chega. Agora castanha. E essa de pimenta, ela é para queijos? Sim. A gente come com o quê? Ela combina demais com queijos. Tudo que é meio contraditório, que a gente não usa lactose, né? Mas na sua casa ela é perfeita para os queijos. Combina todos os tipos de queijo, forte, o mais suave, todos. Ela é muito legalzinha. Para dadinho de tapioca, que pode fazer sem é maravilhoso. Fazer sem sem o leite, fica assim dos deuses. A de abacaxi é mais para as carnes, mas vale a pena experimentar. No sushi, a de murupi, ela casa muito bem. É? Sim, dá aquele... Ela briga ali juntinho com o wasabi. É interessante. E aí tem eu falando assim, a gente começa com um projeto e depois ele vai mudando. Inicialmente era só as geleias. Aí para fazer as degustações a gente tinha dificuldade como arrumar um produto sem glúten. Aí começamos a fazer os biscoitos. Até que um dia um empreendedor lá, um lojista, chegou e falou, mas eu quero vender os seus biscoitos. E aí começamos com a linha dos biscoitos. Aí eu tenho aveia com coco. Esse aqui é bem crocantezinho. Tenho aveia com café. Esse café é o robusta amazônico,
está acontecendo a Semana Internacional do Café em Minas. Rondônia no pódio, está levando todos os prêmios. As mulheres, legal. assim, Florada premiada, elas estão arrasando. Aí eu fico tão orgulhosa. Senti que eu fiz parte disso, sabe? Aí tem aqui, no geral, a gente ganha dos pais herança, né? Um carro, uma vaquinha, um cavalo. Meu pai me deu uma castanheira. Literalmente uma castanheira. E aí aqui tem a castanha do Pará, que para mim remete muito à proposta que é a terra, que é a Amazônia, a floresta em pé. E são as oleaginosas que você inclui com muita sabedoria na sua alimentação. Tem o cacau também, que é o cacau, é a semente in natura, torrada, moída, e se torna aqui o nosso biscoitinho, o que está na minha lista negra, que é o... Não tá, ele é bom. mas é por causa do tezinho, mas ele leva açúcar mascavo e lembra muito o amanteigado de casa, assim, de vó. É muito prazeroso ele traz isso mesmo. Aí eu tenho o mandioca com coco. Nossa. Que esse realmente é referência àquela região de Rondônia que consome muita mandioca, aipim, macaxeira. E tem um que eu não trouxe por erro, que é o de limão com cachaça. Que é o caipirinha. Muito bom, É o caipirinha. Provei esse. Provou, né? É bem interessante, muito não é? Bom. Levinho. Uhum. Assim. Então, essa é a linha dos biscoitos. Vamos começar com a linha salgados funcionais. Eu tenho a linha de bolos sem açúcar. Atende a ser um público muito, muito interessante, porque não tem leite, não tem trigo, não tem açúcar. E a gordura que tem, a gordura de palma, que além de ser uma gordura saudável, vem de fontes sustentáveis. É bom, a gente não pode tirar toda a gordura da alimentação. E uma fonte de gordura saudável realmente faz diferença. Temos as empadas, comidas veganas. E a lista vai crescendo, né? É o que você falou, é uma infinidade, né, de produtos que dá para construir com uma base saudável. Sim, sim. E Rogênia, fala pra gente, quais assim as dessa tua história linda, de tudo que você aprendeu até hoje, claro que vai aprender ainda muito mais no decorrer da sua vida, mas até hoje, assim, o que você tem para poder compartilhar com outras mulheres, porque eu acho isso muito importante. Você citou aí a questão da mulher, isso é um tema que a gente não pode deixar de levantar nunca, porque até hoje a gente ainda tem a dificuldade, né, de entrar em alguns lugares, de crescer. A mulher, ela ainda tem aquele trabalho. Claro que a gente já venceu muita coisa, sim, e isso é muito importante, mas enquanto o homem trabalha, a mulher trabalha, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, a mulher faz 1001 coisas. E isso acontece em sua grande maioria até hoje. Infelizmente. Então para uma mulher ela se destacar, porque, veja bem, tá aqui chegando com a comida feita em casa, os filhos cuidados, né? E ele tá aqui na corrida. A outra tá ali, né? Carregando filho, carregando marido, carregando uma infinidade de coisas, de responsabilidades muito maiores. E você vê que às vezes um tá muito descansado e a outra tá muito sobrecarregada. E mesmo assim, a mulher precisa renascer e ultrapassar todas essas dificuldades para poder conseguir vencer. Muitas vezes a mulher abre mão de estudar porque quer cuidar do filho. Que é nobre, né? Sim. E espera os filhos crescerem para poder estudar. Então, para poder trabalhar. Quantas mulheres não param as suas carreiras para poder cuidar dos filhos? E eu acho isso muito legal, o que você falou é nobre. E eu sinto que as nossas crianças sentiram
as crianças de hoje sentiram muito o peso das mulheres que precisaram trabalhar e deixar essas crianças sozinhas. Né? Mas a nossa responsabilidade como mulher, ela é uma responsabilidade muito grande. O que você tem para falar para essas mulheres maravilhosas da nossa cidade, né, do nosso Brasil? Diante de tudo que você aprendeu, construiu, deixa um recado lindo aí para essas mulheres empreendedoras, mães. Sim, então, primeira coisa, assim, é cuidado com a síndrome da impostora. Você é capaz, você pode e deve dividir as tarefas com o seu companheiro, com um filho mais velho, com a sua família. A gente não precisa carregar tudo nas costas. É muito pesado, é muito duro. Quando você divide a tarefa do lar com alguém, seja com o filho, seja com o marido ou com algum familiar, fica muito mais leve para os dois. Não pesa mais para ninguém. E acredita no seu sonho. Acredita até ele deixar de ser um sonho. E passa a ser um projeto. Corra atrás, se tem dificuldade, se acha que não tem a capacidade, busca um apoio. Tem aqui a Bruna, que ela pode orientar. Faça uma terapia, busque com outras mulheres, sabe? Unindo os propósitos, unindo as vontades, você caminha muito longe. E lá em Vargem Grande eu observava que, assim, os homens são muito unidos. Eles se unem para jogar futebol, eles se unem para... eles são extremamente unidos. É verdade. E nós mulheres não nos permitimos nos unir, deixar um pouquinho para lá o trabalho. A gente quer tudo impecável, quer tudo bonito, quer tudo perfeito. O filho limpinho, casa limpa, comida pronta. Esquece, a gente não vai conseguir isso. Uma coisa é ficar capenga. Então, permita mais estar com outras mulheres, falar mais de negócios, partilhar mais os seus sonhos, e uma hora alguém vai te ouvir. Vai demorar um pouquinho. ou não, mas não desanima no primeiro não desanima no primeiro obstáculo. Posso falar uma coisa assim, recente mesmo que aconteceu? Pode, com certeza. Uma colaboradora começou a trabalhar com a gente, um potencial incrível, aprende rápido, organizada, proativa, mas tem um filhinho, e falou, não posso continuar no mercado de trabalho porque eu vou cuidar do meu filho. Eu achei bonito a parte de cuidar do filho, mas aí vem aquele peso, fala assim, poxa, tem pai, tem a mãe, divide um pouco, um leva para o colégio, o outro pega, divide, porque só ela tem que abrir mão, sabe? Porque só a mulher precisa, porque essa culpa é uma culpa, a gente tem que se livrar dessa culpa. Ajustar um pouquinho, daqui um pouquinho dali, vai fazer bem. Esse senso de comunidade, né? Que infelizmente, por exemplo, os indígenas, eles têm muito isso. O filho, eu sei que a minha bisavó era indígena. Sim. Então, assim, a mulher tinha um filho, toda a tribo cuida daquela criança como se fosse filho deles. Todo mundo se cuida, todo mundo se protege. Então, a gente perdeu um pouco isso, né? Esse senso de comunidade mesmo, de um ajudar o outro. E isso é muito incrível, porque não sobrecarrega, não pesa. Não pesa. E a gente fica, às vezes, pensando, poxa, eu não vou pedir ajuda, porque depois a pessoa vai falar que me ajudou, e aí... Que é sinal de fraqueza, né? E aí eu vou ter problema, e às vezes a pessoa precisa ficar, não, deixa que eu faço mesmo, para não ter alguns tipos de
Muita gente tem essa dificuldade de pedir ajuda. De pedir ajuda. Mas eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Embora na nossa comunidade, quando criança, uma vez na semana tinha um grupo que cuidava da horta e de quebra da criançada toda que era todo solto no meio das estradas assim. E lá em Rondônia eu cresci muito próximo a uma tribo Suruí, tribo indígenas. E lá também era assim, um filho era para todos cuidavam, mas eu ri porque o trabalho pesado fica para a mulher. Sabe, pelo menos nessa etnia, eles caçavam, abatiam lá o porco, alguma coisa, mas quem carregava, que limpava, cozinhava, era a mulher. Mais uma vez, a mulher ali no processo da nutrição, da alimentação. Sim. E de quebra, o trabalho mais pesado. É assim, eu sou incapaz, eu não consigo abater qualquer animal. Essa é a minha fraqueza. Também não consigo, não. Eu sou incapaz. Às vezes eu tenho dó de matar uma formiga. Você acredita nisso? Eu agora fiquei mole até para bater um ratinho. Eu olho pro bichinho e falo, ai meu Deus, é tão bonitinho aqui, acolhidinho. Não pode. Chu. Mas assim, para alimentação, eu não tenho, não consigo, sabe? Que não, teoricamente assim, emocionalmente é uma carga mais pesada, mas fisicamente não. Todo o processo de lavar, limpar, guardar, cozinhar, armazenar, conservar, onde não tem eletricidade, é muito complexo, sabe? Mas sabia que isso foi importante? Na história da humanidade, a mulher, ela cozinhar e ter essa diversidade no plantio, fez com que houvesse essa troca de sementes pelo mundo. Olha! Aham. Então, e foi a mulher que trouxe isso. Foram as mulheres, Foram né? as mulheres. Sabia que a gente era forte. Eu sabia que a gente era, assim, invencível. Aham. Viu? Mas é legal saber disso. Rogênia, foi um grande prazer. Um papo muito delicioso, porque você é doce, você é linda, maravilhosa. Seus obrigada. produtos são incríveis também. Foi um grande prazer receber você aqui. Volte mais vezes. Vou voltar com novidades. Para falar também dos outros produtos, da linha salgada, da linha Fit, que você falou que está em construção. Tá em construção. Vem apresentar para a gente, vem conversar mais um pouquinho. Você será sempre muito bem-vinda. Obrigada. É assim bom? que eu me sinto aqui em Teresópolis, acolhida, bem recebida. E eu acho que você, assim, é o portal de Teresópolis. Representa muitas mulheres aqui e dá orgulho de ver pessoas assim, puxando essa frente, motivando outras mulheres. Tem vários desafios, né? Não sei se é falado publicamente, mas já me falou do seu neto, que é um desafio grande. E eu entendi que vocês compartilham essa criação. Não é um problema, mas é uma bênção, né? Que vocês compartilham, não fica pesado para ninguém. É de dar orgulho, assim, ó. Realmente vem aqui do coração, sabe? Ai, ganhou uma fã. Obrigada. Pessoal, que delícia, né? Até difícil finalizar esse programa. Tá bom. Muito bom. Foi um período muito gostoso. E você que está aí, se ainda não segue a gente nas redes sociais, Mente Empreendedora na TV, @Mente Empreendedora na TV. Se você ainda não segue a TV Cidade no YouTube, ativa o sininho, vai lá, segue, ativa o sininho do Mente Empreendedora para não perder nenhum episódio. E o próximo convidado que eu vou trazer aqui é uma pessoa que eu admiro demais. A gente vai falar sobre finanças, uma dor latente aí para muita gente. Não percam o próximo episódio. Até lá!